Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC com o programa Você na Política. Eu sou a Nega Ramp e hoje, em especial, estamos aqui na cidade de Chapecó com o prefeito João Rodrigues. Prefeito, muito obrigada pela sua recepção e pelo tempo disponível que o senhor tem para falar conosco. Tudo bem, obrigado, Nego. Um prazer imenso te ver. Faz tempo que a gente não conversa. É verdade. Agora você que está com esse canal, com esse bate-papo, para poder, obviamente, compartilhar com o povo de Cunhaporã e com todos os seguidores assuntos importantes. Então, um prazer imenso. Estou inteira à disposição aqui no nosso gabinete na Prefeitura de Chapecó. João, vamos fazer uma retrospectiva, então. Um radialista inquieto ir para a política, 2 vezes prefeito da cidade de Pinhalzinho, terceira vez. Uma vez vice-prefeito de Pinhalzinho, uma prefeito, uma deputada estadual, terceiro mandato de prefeito de Chapecó, 2 mandatos de deputado federal e um deputado federal eleito, mas não tomei posse. Então são 9 eleições. 9 eleições, João. 9 vitórias. Ai, que delícia isso, né, João? Saber que tem esse comprometimento seu e o reconhecimento da população. Isso é gratificante para o político, não é? É muito. É porque você sabe que a política, e você já participou muito dela, verdade. E vai voltar um dia a participar, ela é o seguinte, você tem que gostar, você tem que ser apaixonado pelo que tu faz. Eu tenho minha profissão, graças ao bom Deus, sempre fui radialista, trabalhei muitos anos em televisão, tive algumas das maiores audiências em televisão do Brasil, quando trabalhava no SBT, depois na Record, Chapecó, Florianópolis, mas a política é o que me completa, e eu adoro isso. Então eu faço porque gosto mesmo, e ainda mais por tudo que passei no passado recente. Estamos aqui no novo mandato do prefeito de Chapecó e fazendo, juntamente com o povo de Chapecó. Chapecó é uma cidade que é destaque em todo o Brasil, pelo empreendedorismo, pela garra do nosso povo, pelas nossas ações de governo. Então é o tipo da coisa. Eu entrei na política, não foi por acaso, foi por opção mesmo. Eu quis entrar porque eu estava inconformado com a forma que a política era tocada. Ao longo da minha vida eu vi muita gente entrando na política para ter poder e muito pouca gente usando o poder para beneficiar o povo. E aí eu resolvi entrar e nunca mais saí. E é uma paixão, né, João? Até a gente vê assim, ó, o trabalho que o senhor faz aqui na cidade de Chapecó, até retrocedendo um pouco ao seu mandato agora recente, a pandemia foi um ápice, o senhor pegou ela no ápice e enfrentou com uma coragem, transformando o ginásio de esportes em UTI, salvando vidas, inúmeras vidas, né, que foi até um destaque nacional. Claro que a mídia, né, tem um quê com o senhor, mas enfim, né, João? Enfrentou uma seca avassaladora, que todos nós enfrentamos, e mesmo assim o desenvolvimento econômico de Chapecó, ele só cresceu, né, João? Então isso eu acredito que seja e sempre enfrentando pessoalmente. Eu sempre fui de encarar e liderar o processo. Eu acho que o homem público tem que estar na frente. Você não pode se esconder na hora da dificuldade. Ter medo. O medo é que faz com que você perca. Na pandemia, quando nós lideramos o processo, eu liderei o processo como prefeito e fiz uma opção, por isso que eu tive um problema com a mídia nacional, parte dela, porque eu concordei com o presidente Bolsonaro. Então, tudo que Bolsonaro fizer, parte da mídia brasileira vai condenar. E pelo fato de eu ter concordado com o presidente e fazer exatamente aquilo que eu entendia que deveria ser feito, que coincidentemente é exatamente como o presidente pensava, parte da mídia nacional me atacou. Mas eu tive o apoio de toda a sociedade chapecoense de forma suprapartidária. Eu não tive embate político partidário na pandemia, mas montei um hospital dentro do centro de eventos em 7 dias. Foi o hospital de campanha mais barato do Brasil. Nós tínhamos 75 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI semi-intensiva. Quer dizer, um grande hospital. Com o custo, no mínimo, a 5ª parte do que se gastou em hospitais de campanha pelo Brasil afora. E nós pagamos com recursos próprios e também com apoio da iniciativa privada, empresários locais.
Quer dizer, quando nós lideramos aquele movimento, a decisão que eu também poderia ter dado errado. Sim. Eu poderia encerrar minha vida pública ali. Mas eu acreditei que era certo. Por quê? Porque era muito médico especialista que estudava o Covid, que diziam. Então nós fizemos o tratamento precoce em Chapecó, o tratamento imediato, e montei um ambulatório específico. Passado o tempo, eu contratei a UNO Chapecó, a UNO ESC, Universidade do Oeste Catarinense. Ela fez um estudo com tudo que eu fiz, pegando o prontuário médico de cada paciente que foi internado ou que faleceu. Mas pegou de quem fez tratamento imediato precoce e quem não fez. Os números são inquestionáveis. É 294% de diferença. Quem fez tratamento para quem não fez. Os óbitos foram 294% a mais de óbitos de quem não fez. Ou seja, se o Brasil tivesse fechado um pacto pelo tratamento precoce imediato com toda a população brasileira, teria morrido no mínimo, mas no mínimo, 200 mil pessoas a menos. Então os responsáveis pela morte de tanta gente não é o presidente Bolsonaro, porque ele defendeu. A prova está em Chapecó, para qualquer médico, especialista, cientista, universidade, canal de TV, rede de TV, quiser vir, está aqui os números. É prontuário médico. Os números não mentem. Não mentem. É um prontuário médico. Lá, João Rodrigues tomou o quê? Cloroquina. Nega Rame tomou o quê? Nada. Ela faleceu e ele não. Ah, mas é uma coincidência. Não. Bom, junto com quem fez tem 5 mil. E junto com quem não fez também tem mais 5. Então não é coincidência, com 5 e 5, o número de óbitos é muito diferente. Essa aposta deu certo. O comércio no meu mandato ficou fechado por 2 semanas para mim montar os equipamentos. Nunca mais fechei nada. Não teve lockdown? Não, ninguém quebrou, ninguém faliu. A indústria trabalhou normalmente e hoje estamos colhendo os frutos aqui em Chapecó. Isso é desenvolvimento econômico e administração, né, prefeito? Eu acho que, acima de tudo, tem que ter coragem. O governante tem que ter coragem para defender o seu povo. Isso é mais ou menos como uma guerra. Todo comandante que não tiver coragem para liderar o seu exército, ele é um covarde, ele não merece comandar. E o prefeito tem que ter isso. Não é só a questão da pandemia, é outras tantas coisas, como, por exemplo, o internamento involuntário, que eu fiz por conta em Chapecó, que repercutiu em todo o Brasil. E parte, mais uma vez, dos pseudo-intelectuais, Universidade Federal lá de Minas Gerais, a Universidade Federal Fronteira Sul, com alguns docentes, foram até o Ministério Público, para mim não fazer o tratamento voluntário, curso de psicologia da UNO Chapecó, um segmento fez protestos, só que agora virou moda. O Brasil aderiu, São Paulo aderiu agora ao tratamento involuntário e é motivo de notícia. Em redes nacionais estão falando do tratamento involuntário de Chapecó, de São Paulo. E a Band, por exemplo, a Band News fez uma matéria. Hoje, daqui a pouquinho, tem uma entrevista para dar na Band de São Paulo, porque nós tivemos a coragem de fazer o que São Paulo não teve. Pioneiro no Brasil. No Brasil. Chapecó. Coragem para fazer. E aí quando eu recebo, porque o que eu faço aqui? Nós fizemos, internamos voluntário e involuntariamente, depois do tratamento todos passam aqui no gabinete. Um por um, eu converso com um por um. Quem precisa de mais tratamento, aí tem que ser por conta, né? Ele vai para uma casa terapêutica. Quem se acha que está preparado, a gente encaminha para o lar, que a família acolhe, e encaminha para o mercado de trabalho. Muitos nós vamos contratar na prefeitura, outros já vamos às empresas que estão dando oportunidade. Então, é começo, meio e fim. Poderá voltar? Pode, mas não será por missão do poder público. Isso é um compromisso que o senhor assumiu com a população e está cumprindo, e as pessoas que estão determinadas a sair deste, vamos dizer, desse vício, as famílias sofrem muito, né, João? As crianças, destrói lares, destrói pessoas, não se consegue um emprego, e esta oportunidade que o senhor está dando para essas pessoas é determinante na vida delas. Quando nós começamos, éramos nós. No segundo dia, despertou nas famílias. E aí eram famílias pedindo, prefeito, pelo amor de Deus, meu filho está lá no prolongamento da Getúlio, vai lá pegar ele. Aí nós fomos. E depois houve uma mobilização. Tem o voluntário e o involuntário. E hoje que eu recebi gabinete foi involuntário. Não queria ir. Mais de 35 ocorrências policiais ele já teve, com furtos, arrombamento. E não queria, pode ser alguma, nós somos da polícia para prender ele. Mas eu tentei uma conversa antes disso. E na boa conversa ele aceitou. Hoje ele veio ao meu gabinete para agradecer, emocionado, chorando e pedindo um trabalho que ele tinha uma profissão.
Então isso que nós estamos fazendo, deveria o país fazer. Eu acho que teria que ter uma política pública federal e estadual. Ou seja, o dependente químico não tem ele querer, ele não tem poder de escolha, ele não pode optar. Ele já optou pela droga, agora a opção da cura tem que ser nossa. Se deixar por ele, a droga é mais forte. Sim. Então, quando tu tiver política pública adequada, o que você faz? Tu tira de circulação ele. Onde é que você coloca? Vai para internamento. O que eu faria? Eu criaria grandes estruturas pelo estado afora, em fazendas rurais, para poder reter todo esse povo dentro de propriedades rurais, sendo obrigatoriamente a permanência fechada. Tratamento químico e terapêutico, mas tem que ser tratamento forçado. Depois que ele desintoxica, ele te agradece demais. Mas para voltar para o vício é um passo. Então tu tem que manter ele no trabalho, na atividade, até que ele esteja liberto disso. Mas o problema no Brasil é isso. Quando você tira um drogado da rua, forçosamente existe um segmento da sociedade que vem contra você. Sim. Que tem aqueles que dizem, deixa a liberdade é essa, ele pode fumar maconha dele, cheirar cocaína ou crack, o dia que ele quiser ele se trata. Isso é a maior mentira que contaram para todo mundo. Viciado jamais volta para trás, se não tiver alguém que tira ele de lá. A mãe não tem condições, é pobre. O poder público não pode fazer porque muitas vezes é proibido. Em Chapecó nós tivemos a liberdade porque o Ministério Público entendeu a nossa proposta e deu certo. Então eu acho que poderia ter uma política pública mais forte. Eu vou fazer por conta. A política pública de Chapecó é nossa. É criada em Chapecó, idealizada por nós, e eu pretendo ampliar ela agora. Eu quero construir uma casa de passagem para dependentes químicos para poder ter atividades laborais e não deixar mais vir para a rua. Então, aos poucos, nós vamos fazendo. Que perfeito isso. O começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim de uma história bacana, que foi ter uma iniciativa que o senhor teve, da prefeitura, enfim, da Chapecó, e que com certeza a população lhe agradece. Mas, prefeito, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Se Lula viesse para Chapecó, o senhor internaria ele? É pisar aqui internamente involuntário. Presidente Bolsonaro, 2022, presidente Bolsonaro, prefeito. Presidente Bolsonaro, eu tenho dito para os meus amigos aqui, não é porque eu tenho uma amizade pessoal com o presidente, porque eu fui deputado com ele. Mas independente disso, você pode não gostar do Bolsonaro. Não gosto do Bolsonaro também, pode não gostar. Mas me põe 5 defeitos nele. Grosso. É defeito? Não. Meu pai era grosso. Vamos lá, ele é um sujeito que as palavras não são muito finas em sua boca, mas pior do que o do Lula não é. O Bolsonaro não fala bobagem, ele é reto, é sincerão. Então tu tem 2 opções, ou tu vai com Lula ou tu vai com Bolsonaro. Então qualquer ser humano em sã consciência nesse momento, que prega honestidade, honra, decência e quer ensinar os seus filhos que tem que ser decente, honesto, correto, ele já eliminou um voto. Agora, ele quer que a sua filha seja filha e seu filho seja filho. Que família seja uma família. Mas João, mas o meu filho, ele fez uma opção de ser homossexual. Não tem problema nenhum, a opção é dele. O corpo é dele. Ele faz o que ele quiser. Agora, você não pode adotar esse desejo pessoal como uma política pública, dando conta de que todos os adolescentes que vêm aí logo na sua primeira infância têm que optar pelo homossexualismo. Não pode ser assim. Você tem que ter opção. O pai e a mãe não tem quem não queira que o filho seja menino e a menina menina. Se porventura a opção for diferente, o pai vai dar todo o amor do mundo, a mãe vai dar todo o amor do mundo, mas você não pode tratar como uma política pública para incentivar esse adolescente a fazer uma opção diferente. A esquerda faz isso. A opção da esquerda no Brasil, ela já está muito clara. Ela é contra a religião, contra Deus, contra o emprego, contra a indústria, contra a prosperidade. O que ela quer? O MST forte, o movimento sem teto forte. Sindicatos? Fortíssimos, porque tem a tua contribuição para ficar amarrado pela contribuição sindical. A propriedade rural, quem comprou, pagou para ter uma fazenda, uma propriedade, é inimigo do governo, de esquerda. Então, peraí, o que nós queremos com isso? Aí quando você vê que o ex-presidente Lula, que foi presidente do país, depois a Dilma, o maior volume de escândalo da história da humanidade no mundo foi no Brasil, promovida e liderada por 2 líderes.
Não significa que eles roubaram, não estou dizendo isso, estou dizendo que nos seus governos foi provado. Quando o Palocci, que era braço direito de Lula, faz uma delação e conta tudo, absolutamente tudo, como funcionou, tem gente que acha que isso é saci pererê, ou mula sem cabeça. Ou seja, isso não existe. Mas quando tu percebe que os Correios nunca deram lucro na face da terra, e no governo Bolsonaro deram lucro, a Petrobras havia acabado, estraçalharam com a Petrobras porque teve o roubo na Petrobras. E assim foi em todas as estatais. O único governo na história do Brasil que prenderam todo mundo foi o da esquerda. Mas agora você tem uma opção de mantê-los ou trazê-los de volta? Com o Bolsonaro, a segurança que corrupção não vai funcionar. Com o Bolsonaro ao governo, a mais recente, antes da pandemia, o governo Bolsonaro vinha com aprovação extraordinária. Quando entra na pandemia, a mídia desconstruiu o presidente, dando conta como negacionista, de tudo que é defeito colocaram nele. Só que agora começaram a dar razão que ele tinha razão. A primeira razão que deram ao presidente Bolsonaro é de que a economia ia quebrar se fechasse como fecharam. O presidente disse isso. De fato, a crise no Brasil e no mundo é em decorrência da pandemia. Em Chapecó, nós estamos aqui com 1.200 vagas procurando trabalho e não tem funcionário. É coincidência? Não, não é coincidência. Talvez isso se repita em Cunhaporã, Florianópolis. Outro detalhe, o presidente Bolsonaro, lá no meio da pandemia, mandou um chanceler seu ir para, se não me falha a memória, para Israel, ver um spray que haviam lançado que seria uma arma para o combate ao Covid. A Globo, o UOL, o Terra, Folha de São Paulo e os demais veículos de comunicação satanizaram o presidente. O presidente Bolsonaro, mais uma vez, aposta em medicamentos que não são cientificamente comprovados. Fantástico de domingo agora, fez uma matéria especial dando conta de que o fim da pandemia está próximo e pode ser o spray nasal. Ora, aí agora eu vi que colocaram lá na rede social a fake news, não é a do Bolsonaro. Peraí, se eu pegar uma camisa do Grêmio fabricada em Saudades e uma do Grêmio fabricada em Porto Alegre, as duas são do Grêmio. Sim. Ou seja, o spray nasal pode ser de marca A, marca B ou marca C, mas o spray nasal é um. Não importa quem fabricou. E aí a máscara começa a cair de tudo que é construído. Por isso eu digo muito francamente, me dê 5 motivos para não votar no Bolsonaro. Eu te dou 1000 para votar nele. Então, por isso, estou com o presidente Bolsonaro até debaixo d'água. Perfeito, prefeito. Eu quero lhe agradecer do fundo do coração essa entrevista maravilhosa que o senhor deu para nós e a oportunidade da Top TV SC conversar com o senhor aqui no seu gabinete da cidade de Chapecó. Quero lhe deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Obrigado. Primeiro, obrigado por estar contigo. Aos meus amigos de Cunhaporã, um abraço muito forte a todas as pessoas que acompanham esse seu trabalho. E às vezes eu estou em casa e dou uma beliscadinha ali, porque a gente tem muita rede social, muita gente conversa com a gente de tarde, de noite e qualquer horário. E cumprimentar todos os meus amigos de Cunhaporã, toda a turma dessa cidade maravilhosa e todos os seus seguidores. Parabéns pelo novo projeto e que parte de Cunhaporã para o mundo. Obrigado a todos. Muito obrigada, prefeito. Este foi o Você na Política da Top TV SC. Vejo vocês no próximo programa.